Guardei as lembranças na mochila e a saudade no coração. É preciso coragem, disse mamãe. Logo esse inverno passa, logo a lua ilumina a escuridão. Acho que Qual é Meu Nome, Mamãe sempre foi uma peça sobre esperança, né? A ideia de ver essas pessoas e a sua capacidade de se reinventar em outro lugar sempre reacendeu uma esperança e uma ideia de recomeço. A gente estava aqui nesse momento de pandemia e isolamento social pensando como é que nós, artistas, cariocas, brasileiros, podemos recomeçar a pensar cultura e arte depois desse período. Nada melhor do que retomar isso no intuito de nos reinspirarmos para recomeçar. Pensar na peça e falar sobre o refúgio, para mim, é saber de que as minhas referências sobre essa situação são referências muito distantes de mim. Tem uma coisa dos refugiados que parece que eles estão muito distantes, ou no Brasil a gente pensa muito sobre as pessoas do Nordeste, não pensa tanto das pessoas que vêm de fora. Porque são histórias, são notícias, a gente vê a situação de vários países em guerra, ou países que estão com as fronteiras fechadas. Eu percebo que nos últimos anos, nos lugares que eu passo, na Central e tal, você tem uma grande gama de pessoas de fora do país trabalhando ali. E o espetáculo me ajudou, me mostrou uma nova realidade. Assim. Eu acho que a grande questão disso é você perceber que não é sobre personagem, é sobre pessoas, sobre humanos, sobre aprendizado, sobre histórias. A decisão de sair do país foi mais do meu pai, da parte do meu pai. Por ser um homem velho que já viveu bastante guerras da área lá do Oriente Médio e do mundo, ele sentiu o perigo que está chegando, ou já tinha chegado. Então a solução era escapar, para não ter que lutar e ficar na linha de frente sem saber por quê. Eu acho que o mais difícil para mim foi saber que tínhamos que sair e ser forte. Tentar me mostrar forte por minha responsabilidade de mãe, de esposa e de mulher. Aquele sentimento de incerteza de para onde você vai, qual vai ser seu futuro, né? É bem mais difícil quando o único certo que tem é que tem que sair. Não existe um cenário em que ser refugiado vai ser exclusivamente bom. É uma possibilidade de tentar uma vida melhor do que você estava vivendo naquele momento, mas é difícil, é sem escolha, né? A gente fez o espetáculo, que foi em 2019, o Brasil estava recebendo uma quantidade muito grande de venezuelanos, né? Teve um episódio em que venezuelanos foram expulsos ao som do hino nacional na fronteira do Brasil. Aquilo nos marcou muito. Então a gente foi pesquisar em jornais, foi entrevistar pessoas de ONGs que trabalham com refugiados. A gente teve o livro My Name is Not Refugee como uma primeira inspiração, uma mãe, um menino, como no livro. Mas para construir cada passo da travessia desses dois personagens, a gente foi partindo de várias coisas. A gente ouviu experiências, ouviu situações muito impactantes e que estão praticamente coladas no espetáculo. O que o pessoal está fazendo no meio da rua, assim, jogado? Vai ficar lá de onde não deveria ter saído. Ei, vai embora, sai daí! Casa, sai daí, ó! Nossa rua. Vamos acabar com a economia! Volta pra casa, sai Vai daqui. embora, pode que você... Foi o relato de uma família que a gente entrevistou e que foram fazer uma apresentação na rua aqui no Rio de Janeiro e que passaram por um processo de xenofobia. E a outra porque a gente queria um pouco que de alguma forma
essa dor, né, de ser expulso. A gente queria juntar essas duas coisas. Mas ao mesmo tempo, a gente não coloca nome nos personagens e nem origem da onde eles são, ou nem para onde eles vão, onde é que está aquele lugar. Porque a gente acredita que a situação de refugiados, a situação de pessoas em migrações, é uma questão mundial. Brincar é uma coisa que exige muita criatividade. Como não cabia criatividade na minha mochila, eu guardei ela no HD que tem dentro da minha cabeça. Falar sobre a peça é falar também sobre essa possibilidade que as crianças têm, essa capacidade maravilhosa de conseguir se encantar e se reencantar com as coisas, com a vida. Porque a criança, ela vive como se fosse em outro universo, em outro plano, onde as coisas são muito menos literais e muito mais imaginativas. De uma geral, a gente procurou a poesia nessa dor. Como que a criança metaforiza esse processo doloroso e como que ela conta de uma outra forma. Então é a bola que vira lua, é a lua que fala com ele quando tá no mar. Colocar em cena a imaginação da criança. Como é que a imaginação dela fantasiaria sobre os perigos, sobre toda a dificuldade e também sobre a felicidade de se chegar em algum lugar. O olhar da criança e o olhar do adulto que vai assistir com certeza são bem diferentes, né? E essa cena pode mostrar isso. E que o adulto que está assistindo a peça vai olhar e vai falar: nossa, que situação difícil e perigosa, mas ao mesmo tempo é uma cena que é uma sobreposição, porque já existia uma outra cena que é sobreposta a essa, que é um zoom no barco. Esse menino, ele vê a lua e é uma cena poética, mas o mar tá revolto, tá tendo uma tempestade, ele cai, ele nada, é uma cena difícil, a gente fica torcendo pra ele conseguir, ele consegue voltar pro barco. E essa cena mostra a jornada do herói, que é esse menino e que a mãe também estão percorrendo, né? Os dois estão percorrendo juntos. Afinal é sobre isso, né? Assim, por mais que os processos de migração sejam difíceis, a criança muitas vezes tem uma disponibilidade maior em recomeçar em qualquer lugar, desde que ela se sinta minimamente segura, né? Tudo pode virar poesia, tudo pode virar brinquedo, e acho que isso é o maior aprendizado que a gente pode ter. O recomeço, ele vem no ponto onde você tem que desistir do que estava sonhando, tem que desistir do que estava imaginando. Mas é diferente quando você vai começar fora do seu país, você começa menos do zero, porque você não fala a língua, você não conhece pessoas, é um recomeço mais complicado. A ruptura é forte, né? É mais violenta, mas o processo faz com que a gente vá mudando aos poucos. Eu percebo que com as pessoas que a gente conversou, e aí isso transparece um pouco no espetáculo, que é sobre a caminhada. Você está sempre dando continuidade à história que aconteceu antes. E é interessante porque quando eu penso nessa situação das pessoas, de refugiados, e o que a gente está passando agora, né, dessa questão de quarentena, coronavírus, é que tem uma continuidade, um processo. Nós já percorrimos esse caminho de estar no mundo com uma idade onde você tinha que ter tudo definido e recomeçamos. E aprendimos que cada dia é um recomeço e ter a oportunidade de estar vivos é o importante. O mundo vai estar difícil, diferente, e a gente tem que se adaptar a isso.
Eu acho que o recomeço pós-quarentena, ele começou na quarentena, porque a partir que a gente começa a se adaptar, começa a criar algo novo para fazer na quarentena, ou melhorar algo que já tinha, por exemplo, nas redes sociais, hoje em dia são mais ativas. Então, a reinvenção, o recomeço já começou durante a quarentena. Após a quarentena, acho que nós vamos a fazer o que já fizemos e esperamos que as pessoas curtam isso da melhor forma, também para eles mesmos, que é mudar a vida e se adaptar ao que tenha que vir. Então estamos passando por um momento de transformação muito grande e que vai necessitar, como essa criança e essa mãe que fazem a viagem do refúgio, de uma força muito grande, de uma coragem para recomeçar. A verdade é que a partida ou a vinda tanto chegam quanto vão. Sem despedir, traz a dor no corredor lá da saída, fecha a porta do saguão. A pior saudade é aquela da lua mais bela,